Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um podcast A Raiz da Solução. Aqui a gente traz dicas e conteúdos todo dia para a gente melhorar a produtividade e a vida de todo mundo aí no dia a dia do agro. Meu nome é Leandro Barcel, sou engenheiro agrônomo e somos um dos criadores da Raiz da Solução. E justamente trazemos hoje conhecimento, assuntos, pessoas, profissionais aqui dentro do nosso podcast para a gente trocar ideia, conhecer vidas, conhecer histórias, para que realmente a gente consiga levar um pouquinho de conhecimento, tanto técnico quanto pessoal, para que todo mundo evolua no campo. E legal que nós estamos numa série assim de podcast aqui, hoje vocês vão conhecer o Murilo, né? Ele vai falar um pouquinho dele aqui, mas de pessoas que conheceram a Raiz da Solução um tempo atrás e realmente colocaram em prática uma parte ou quase tudo que aprenderam aqui dentro, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, e evoluíram, né, ou estão melhorando a vida, né, Murilão? Porque não é nada, mas hoje a gente já está com 4 anos de empresa, a gente começou em 2021, né, até depois tu me lembra da turma 1, 2, qual é que tá? 3, a turma da turma 3, então era 2023, né? Então legal que hoje já está fazendo parte da história da gente, né, e da vida. E a ideia nossa aqui dentro do podcast é justamente isso, é trazer histórias, né, de não só técnica às vezes, né, porque o técnico é importante, né, Murilo, mas não eu falo assim, às vezes não é o combustível, né, vamos falar assim, a gente precisa da nossa vida, de algumas coisas que nos motivem, né, a fazer alguma coisa. Então, Murilo, obrigado por você estar aqui com a gente, né, acho que está cada dia mais perto da gente, acho que já está aí na linha dos mentores também, começando um processo conosco, que se Deus quiser, a gente vai crescendo e todo mundo vai crescendo junto. E as pessoas, a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas primeiro, Murilo, assim, ó, para mim mesmo e para as pessoas que vão escutar a gente, é interessante saber, ó, de onde é que saiu o Murilo, né, nasceu aonde, a gente sempre gosta de falar um pouquinho da história da gente, né, estudei aonde, formou, casou, tudo, a história quebrou, tem uns que quebram aqui, Murilão, né? Eu ainda, graças a Deus, não mexi com fazenda, ainda não quebrei. Amém, né? Vamos dizer assim que é muito ruim, isso não precisa, não. E hoje tem conhecimento para isso, né? Pra gente não precisar se dar mal. Mas eu queria então que tu, por favor, assim, ó, fala um pouquinho de ti, né? De onde é que tu veio, tá? E tudo assim, né? Pra onde, quem que é o Murilo aí pra gente poder se situar. Meu nome é Murilo Mesquita Mendes, né? Sou goiano, natural de Goianésia, Goiás. Ah, legal. Não sei se você conhece, fica ali próximo a Goiânia, a 150 km de Goiânia. Tá, sim. Acho que chama a região Vale de São Patrício. É uma cidade que eu nasci, mas morei muito pouco. Meus pais moraram bastante lá, mas eu com 6 meses fui para Gurupi, Tocantins. Sim. Então eu morei em Gurupi. Eu ia tocantinense quase. Morei em Gurupi, ali na zona rural. Tá. Onde é o fazendão hoje. Antigamente era Planagre, era um armazém gerais de arroz, fazia semente de milho. E meu pai foi trabalhar lá, né? Saiu de Goianésia, os donos eram de Goianésia também. E meu pai foi para Gurupi, em 81. Certo. Então, aí eu vivi nessa fazenda até os 6 anos de idade. Na verdade, uma chácara. Ficava nos fundos do armazém, uma chácara lá. E meu pai, como tinha um cargo de gerência, ele ficava com essa casa lá. A gente morou lá eu morei até os 6 anos de idade. Tá. Após isso, a gente mudou para a cidade. Meu pai mudou de emprego, mas foi para um outro armazém, que já ficava mais próximo da cidade, Armazém Gerais. Trabalhava muito com arroz, armazenagem de arroz. Época que o projeto Formoso estava no auge, né, do projeto. Então, foi isso. Aí depois eu entrei em agronomia em 98. Tá. Eu terminei o 2º grau em 97. Aí meu pai me boicotou no vestibular, que ele queria que eu fizesse direito, porque ele nesse percurso ele tinha formado em direito em Gurupi, e minha irmã estava cursando direito e ele queria que eu fosse advogado. E eu era muito tímido, não gostava de redação também, eu era mais das exatas, matemática, gostava de uma biologia, de uma geografia, e eu queria fazer agronomia. Tinha a faculdade lá, era estadual. E tem a faculdade lá, né? Isso. Aí ele me boicotou 1 ano. Ele não me pagou a inscrição para me fazer e pagou para direito. E eu peguei e não passei em direito. Até tentei passar, mas não consegui. Por causa de redação era muito ruim mesmo. Então eu tive que fazer curso de redação tudo. E depois convenci ele e fiz agronomia. Só que nisso eu tinha terminado o colegial com 15 anos. Eu entrei na agronomia com 16 anos. Então eu era um menino que não estava
assim, sabendo direito o que queria, né? Certo. Então, eu conheci, acho que um pé de soja eu conheci lá. Eu conhecia arroz, milho. Soja eu não conhecia. Eu fui conhecer na faculdade. Aham. Então, na faculdade, assim, sempre estudei bem, gostei de estudar, gostava de estudar, né? Na época, assim, que estava começando a internet, a gente entrava na internet de escada e pesquisava alguma coisa, mas era bem pouco. Então, eu me formei ali em Gurupi. Naquela época, era 5 anos de faculdade e o último período era o estágio, era só para estágio, eu nem ficava na faculdade. E nessa época, um veterano tinha ido para a SLC na Pamplona, em Cristalina. Aqui em Cristalina, nós estamos em Brasília hoje. Aham. Então, ele me contou que tinha bastante pivô e tal, e como era a época de entre-safra no sequeiro, eu falei, rapaz, eu gostei desse trem aí, não tem como eu ir, não, vou te passar um contato aqui e tal. E eu pelejei, tentei, mandei e-mail na época e tal, até que o RH me respondeu, não, beleza, vou conseguir o estágio para você. Mas lá no Maranhão, na Planeste e na Parnaíba. Falei, bora, né? Cheguei lá, não tinha nada plantado, tudo seco. Putz. Pouca operação, quase não tinha abertura de área. Então, assim, e a SLC na época, acho que hoje deve estar melhor, mas na época, em 2003, né? Ela não estava preparada para receber um estagiário de agronomia. Ela recebia muitos técnicos agrícolas, né? Certo. Então, ali, cara, eu gostei, tá? Assim, a fazenda gigante, trator, pulverizador, aqueles operacional, né? Muito top da época, né? Sim. E daí eu falei, rapaz, o trem é bom. Mas assim, aí eu ia andando com os técnicos agrícolas, perguntando o que fazia, como que vocês faziam calcário, como fazia adubação, para mim começar a entender das coisas. Aí ralei bastante, porque aí não estava muito ocioso. Ficou o ano todo lá de estágio, né? Eu fiquei 2 meses, mas muito ocioso, não tinha muita coisa. Então o que eu fiz muito lá? Ajudei até a descarregar caminhão. Aí eu pegava a bula dos venenos e ia lá de noite e descobria para que era, o que usava, né? Então, assim, a curiosidade, muito novo, eu estava com 21 anos quando eu formei. Aí formei e fui trabalhar com comercial de foliar, mas não vi que comercial na minha área. Eu tinha aquele medo de chegar na fazenda. Mais timidez um pouco. De conversar com o produtor. Não tinha pouco suporte também, não entendia muito o produto que eu estava vendendo. E naquela época, mais do que nunca, era água de batata, né? Sim, pá. Então, eu tive dificuldade, falei, não, isso aqui eu não quero não, eu quero fazenda, igual era na CLC lá. Aí nisso eu consegui, depois de uns 2 anos, eu consegui uma vaga numa fazenda. Eu conheci o agrônomo lá e ele falou, Murilo, eu tô indo pro sul, vou voltar para lá e vamos precisar de um agrônomo aqui, eu indiquei você aí. Para ser responsável técnico de semente, na Várzea, em Dueré. Tá. Plantava em maio, né, soja. Certo. Aí fui para lá, cara, um aprendizado muito grande, porque tinha o gerente e eu era o agrônomo, o responsável técnico. Então eu ajudava ele no plantio, acompanhando a plantadeira e tal, o operacional, e depois quem acompanhava a lavoura era eu. Eu acompanhava fazendo pano de batida, né? Aí eu recomendava o produto e no outro dia eu já ia lá, batia para ver se tinha moído a lagarto, percevejo. Então aquilo ali eu fui aprendendo muita coisa, e rápido, sabe? Então eu fiquei umas 3 safras lá, o pessoal estava com muita dificuldade na época. Eu falei, eu vou sair antes que o barco dá afundada, né? Aí surgiu a oportunidade de sequeiro, que eu fui para Pedro Afonso. A fazenda onde hoje a fazenda que é do meu cliente de consultoria hoje, né? Tá. Então eu fui para lá, passei mais algumas safras lá. Depois eu morei em Palmas e fui trabalhar num grupo grande lá na época do Tocantins, que tinha 5 fazendas, o grupo Bartira. Aí, como você, fui gerente de fazenda também. Aí, cara. Comecei como supervisor, rodava todas, e depois falei, não, quer ficar numa fazenda aqui de gerente? Porque eu fui cobrir um gerente foi mandado embora no Natal. Aí eu cobri ele. De um de lá. E era tudo área nova e foi a fazenda que mais produziu. E eu que acompanhei aquele processo todo. Ele falou, quer pegar a gerência? Quero. Beleza, pegou. Não, mas você não vai ficar nessa aqui não, você vai lá para Talismã. Vai ficar sem chuva lá. Lá no sequeiro. Aí os cabelos caíram, foi a história dos cabelos. Entendi. Aí, assim, a gente trabalhei ali 5 safras também, muito aprendizado. Então, assim, essa primeira etapa minha de trabalho, que foi vários anos também, né? Pegar nisso aí deu mais de 10 anos, eu aprendi muito a parte de tratos culturais. Certo. Sim. As fazendas que eu estava não focava muito no nutricional. Correção de solo era muito básica naquela época ainda, a nutrição também era muito básica.
Então, assim, eu era um agrônomo muito... que eu me titulava muito bom na parte de manter a lavoura limpa, sem pragas, e conduzir ela bem, colher bem. Então, essa parte eu fazia muito bem. Certo. Tá? Entendi. Então, assim, a minha carreira foi essa. Aí depois, em 2017, eu saí da Bartira e trabalhei 2 anos como gerente de concessionária agrícola da Star, em Porto Nacional, próximo a Palmas. Tá, Aí aconteceu um problema familiar nosso. Certo. A minha esposa ficou grávida no final de 2018. E aí, com uns 4, 5 meses no ultrassom, a gente descobriu que o neném ia ter um problema de coração, já tinha dentro da barriga. E depois a gente fez os exames, ele também parecia ter alguma síndrome. Aí foi um processo que, como ele tinha um problema cardíaco, em Palmas não tinha um médico especializado naquilo, a gente teve que levar ela para Goiânia para o neném nascer lá. Entendi. Então, o dia que nasceu, eu estava em Porto Nacional trabalhando. Certo. Aí, porque acabou quando o neném tem problema, às vezes vem Vai antes da hora. antes, um pouquinho mais prematuro. Aí eu não consegui estar no dia, Entendi. cheguei lá de noite. Tá. O neném nasceu, foi direto para UTI e tal, passou 45 dias e faleceu. Então a gente teve esse baque muito grande. Isso é triste. Aí eu estava lidando com concessionária, principalmente com pós-venda, com problema e tal, atendendo o cliente. E eu fiquei mal, né, cara, com aquilo, e chegava em casa minha esposa, né, Mal também. Então eu falei, cara, eu vou ter que dar uma saída, eu vou ter que ficar mais vou perto. ter que dar uma recuada. E não sei, vou ter que ficar em Palmas, parar com essas viagens, porque eu tinha que todo dia ir para Porto. Então foi aí que eu fiquei 2 anos fora, né? Tá. Foi um momento difícil pra gente, pra mim. Aí minha esposa tem empresa, eu mudei de ramo, fui ajudar em outras coisas. É aí que você fala da resiliência, a gente tem que ser resiliente também. Quando a família precisou, eu fiz igual assim. Você também teve um momento que você teve que sair do caminhão. Tive que ir pra caminhoneira. E quando eu escutava a sua história, eu lembro de mim. Não é a mesma, não é os mesmos segmentos. Mais ou menos a mesma segmento. Mas é assim, aí tem hora que a gente tem que dar um passo para trás para depois pegar o impulso, seguir. Né? É isso aí. Então aconteceu isso e assim, a gente demorou a superar, principalmente minha esposa, né? Que é mais difícil, né? Carrega na barriga. Sim. E sim, foi aniversário dele dia 2 agora de agosto, ele ia fazer 6 anos. Certo. Então, eu dei essa volta para trás. Aí, o pessoal que eu trabalhava lá em Pedro Afonso, eu tinha saído na época porque eles começaram, abriu a usina, eles começaram a fazer uma parceria com a usina e tirou a soja. Então, a assistência técnica vinha toda da usina mesmo. Então, eu falei, cara, e eu já tinha estagiado em usina e tal. Eu tive a oportunidade de trabalhar uns 20 e poucos dias na usina em Goianésia, né? Que lá tem 2 usinas. Não gostei, falei, cara, eu não quero grão, não quero... Eu quero Tocantins, que eu sou apaixonado em grão e no Tocantins. E na minha esposa também, e nos meus filhos. Legal. Mas daí a gente pegou ele voltou a plantar e tal. Aí o gerente, que na época a gente trabalhou junto, que ele tinha sido contratado no mesmo ano que eu, que a gente era parceiro lá, é praticamente um irmão para mim também. Pegou e me ligava, como que eu estou regulando a plantadeira aqui, quantos gramas que eu tenho que pegar para tantos quilos, e não sei o quê. Tá tendo uma praga assim, tal, o que eu faço? Qual produto eu aplico? Aí eu comecei a dar uma online, assim, de graça, né, uns spoilers. Eu falei, rapaz, eu vou montar meu Instagram já e vou começar a estudar, que eu quero ser consultor. Legal. Acho que eu quero mexer na consultoria. Isso foi em que ano daí, Murilo? Aí foi 2021, né? Tá, entendido. Aí eu peguei e nessa ele começou a me ligar. Falou, cara, o pessoal aqui, assim, deu um ano e a soja já plantou com barato e o preço já deu aquele estouro, né? Ele deu uma capitalizada e falou, Murilo, vem pra cá, cara. Bora trabalhar junto de novo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô aqui, mas eu não vou pra trabalhar fixo. Eu vou pra ser consultor, não sei o quê. Vou conversar com o Toninho aqui, que é mentorado. Né? Aí o Toninho me ligou e tal, não, mas eu preciso de um cara aqui pra ficar direto, não sei o quê. Eu falei, Toninho, direto eu não vou, cara. Não vou ficar aqui perto da minha família mesmo. E eu quero consultoria. Foi consultoria, a gente conversa e tal, e dá certo. Ah, não, mas aqui tá acontecendo muita coisa errada, eu preciso de um cara mais direto aqui e tal. Aí beleza, passou um mês e pouco, ele me ligou de novo. Não, vem aqui, vamos conversar comigo e com meu pai aqui e tal. Aí eu fui lá, cara, a gente acertou e graças a Deus estamos até hoje. Certo. E estamos crescendo de produtividade a cada ano. Tá, legal. Né? Assim, as coisas estão difíceis, o preço, tudo, né?
não quer dizer que está assim, mas também a gente está fazendo a nossa parte de produzir, não com custo também, Sim. não muito alto, um custo Sim. compatível, né? Sim, para se manter. Para se manter. Então, assim, é uma parceria que deu certo, né? Uhum. Aí, com isso, já entrou mais outros clientes e tal. Certo. No começo, eu ainda não queria muitos clientes, eu queria dar uma transição com a minha esposa e tal. E agora que também a empresa da minha esposa Voltou também lá estruturou mais, que era uma Tá. empresa pequena, que era muito a família, né? Aí começou a entrar outros colaboradores, começou a dar uma ajuda e agora eu os últimos anos eu já estou pegando mais cliente. Tá, mas daí tu mora onde hoje, Murilo? Hoje eu moro em Palmas, aí Pedro Afonso eu atendo a Pedro Mas Afonso. Pedro Afonso não é longe aqui, uns Não, 200 210 quilômetros tá fazendo. Eu tô no beira de asfalto, tá fazendo eu atendo. O Pedro Afonso, eu conheço Pedro Afonso. Eu conheci Pedro Afonso em 2004. Também fui lá na época de conhecer meu cunhado, meu sogro era caminhoneiro, e eles ficavam trabalhando lá. E o Pedro Afonso é onde tem o rio, tem o Rio Sono, não é? Isso. Então é isso aí. Aí eu lembro que em 2004 eu tinha vindo, antes de eu vir para Bahia, eu vinha visitar aqui, e daí meu cunhado estava lá. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, com certeza se eu lembrasse o nome você ia saber quem que era. E eu lembro que eu fiquei uns 2 dias por lá, conhecendo lá. Então eu sei onde é que é o Pedro Afonso, na época era balsa ainda que a gente passava. Eu comecei a andar assim, o primeiro emprego que eu rodei Pedro Afonso foi em 2004, foi quando eu recém-formado. Certo. Não, aí eu participava junto com a cooperativa, não sei se chegou a ver ela lá. Eu lembro, cara. Eu aprendi também muito com o pessoal da cooperativa, os agrônomos lá me ajudaram. Eu acho que em 2004 era meio começando as coisas lá também, né? Lá acho que o projeto foi em 98. Eu lembro que tinha uma fazenda maior, eu não vou lembrar os nomes agora. Mas é bem aí mesmo. Não, perfeito, era uma região muito boa. Você passa o Tocantins e aí o Pedro Afonso no meio e seu sono você já vai, é Bom Jesus. Isso mesmo. A fazenda do Toninho já é logo depois da ponte, no Bom Jesus, é perto da cidade. Tá, beleza. Não, mas legal, cara, legal. É isso aí, por isso que eu acho legal, assim, a gente vai contando as histórias, né? Pra saber de onde é que as pessoas saíram, né? E um pouquinho da história de cada um, cara. E hoje a gente vê isso porque dentro da Raiz, por exemplo, que a gente conversa com todo mundo, tem muita história de vida no meio das coisas, além da parte técnica, né? E isso é uma parte, para mim, que eu particularmente acho interessante, né? Porque não é só a gente falar de magnésio, de cálcio, né? Tem coisas por trás. E assim eu vejo também, Murilo, que além, como na vida da gente isso importa, e na vida de consultor, de novo, né? Porque eu falo assim, hoje você tá fazendo uma experiência com a gente aqui na parte da mentoria, que e esse é um recado que a gente tem feito outros podcasts também, e isso eu gostaria até para a gente começar a conversar um pouquinho, depois a gente fala de uma coisa mais técnica, mas você como um consultor, né, e até depende de tu contar um pouquinho para a gente, quando é que tu conheceu a Raiz e tal, porque tu entrou na turma de 2023, e você é um consultor, né, e hoje é uma preocupação que eu tenho, assim, eu vejo no Brasil, Murilo, que eu falo assim, o agricultor hoje, e até perguntando para tu entender a tua opinião, que seja da tua região, não importa, mas eu vejo que hoje, no nível de Brasil, o agricultor, ele está buscando, sabe? A gente nota isso, que ele está participando de eventos e tal, né? E eu vejo que, às vezes, os consultores, às vezes, eles ficam um pouco mais céticos, assim, são mais difíceis, né? De querer, porque hoje a nossa proposta é uma proposta ousada, né? Ela não é ir lá nós colher 60, 70, né? E também não é chegar a 100 no primeiro ano, mas nós queremos chegar em 100 sacos de soja. E isso é um desafio gigante, né? Porque não é bem assim, não é tão fácil, né? E, claro, na minha visão, hoje eu vejo que não teve... Cara, eu sou meio velho na soja, sabe? Porque, vamos dizer assim, eu nasci dentro de uma lavoura de soja, né, cara? Eu tenho 53 anos. E, na minha visão, nunca em qualquer outro tempo o agricultor precisou tanto de consultor, sabe? Assim, não é porque a gente é consultor, que a gente vende curso, que vende mentoria, não é por isso, não. É porque está havendo uma mudança, né? E hoje, assim, a gente sabe que custos, hoje, Murilo, eles elevaram, cara. Não tem chance, principalmente os fixos. Os variáveis mudam um pouco e tal, mas hoje o custo fixo, cara, juro, depreciação, essa história de mão de obra, cara, ela tá pesada para o agricultor, né? É tudo isso aí que é uma coisa que não tem, né? Se tu colhe 60 ou colhe 100, não muda, né? E eu vejo que hoje, então, assim, e o agricultor, aquele conhecimento, né? E eu tô te falando tudo isso para tu ir pensando, porque eu quero ouvir a tua opinião, tá? Então, aquele conhecimento que se tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que levou a gente a crescer, invadir o cerrado, fazer tudo que se fez dentro do Brasil, era uma coisa, né? A gente era diferente, esses custos, esses riscos, né?
E hoje a gente sabe que está diferente. E eu vejo que, então, assim, o agricultor hoje é um novo momento que ele precisa aprender algumas coisas. A gente está falando de média, né, Murilo? O cara que sempre tem aquele agricultor que está à frente, né, e tal. Eu tô falando de média pelo que a gente conhece no Brasil. E eu acho que a consultoria hoje não é, de novo, fazendo propaganda, não é nada disso, a gente precisa de ajuda. O agricultor hoje ele está precisando de ajuda, né? E é legal, daí, por exemplo, você é um consultor que está aqui com a gente, né? E o recado que eu queria deixar é isso, nós não queremos a tua consultoria, né? Como eu já falei em outros podcasts, a gente só quer ajudar, né? Nós queremos aquela história que nem o Clarto falou, ou outros falam assim, ó, a gente é o mentor, a gente é o consultor do consultor. Sei lá, qualquer coisa que você queira dar um nome. E eu vejo que hoje é uma parte importante, eu acho que vai ser muito legal a tua história aqui também, para contribuir, porque nós só queremos levar a informação e as pessoas receber, né? Mas para a gente levar, tem que ser recebida, a pessoa tem que dar uma chance. Então, só para deixar claro, isso você é mais um exemplo de dentro da raiz, entre outros que realmente estão com a gente aqui, ó, e tá tudo certo, né, Murilo? A gente tá trabalhando para que você cresça e a gente cresça. Com certeza. Né? E é isso que eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, assim, porque eu penso nisso, né? Porque tem bastante informação hoje que nós precisamos melhorar de perfil de solo. Que, pô, o agrônomo ele é importante, cara, porque é ele que vai entender de uma forma geral, um pouco mais a fundo isso, para poder levar para o agricultor, né? Porque, pô, eu não consigo ir em todas as fazendas do mundo, né? Então nós temos que multiplicar isso. O que é multiplicar isso? É compartilhar o conhecimento, que é o que a gente faz dentro da raiz, né? Então eu queria que tu, assim, ó, falasse para mim um pouquinho, depois eu quero falar um pouquinho do Tocantins, né? Porque eu sei que o Tocantins não é fácil não, né? Vamos falar assim, ó, ele é, rapaz, pedreira lá com aquele calorão. Mas assim, ó, na tua concepção, você tem esse pensamento também, assim, ó, de que a gente está num momento assim que nós precisamos de mais conhecimento? Como é que você pensa esse mundo aí, né? Vamos falar assim, tecnicamente falando, ou que seja motivacionalmente? É isso que você pensa também? É tudo certo, né? A gente está aqui conversando, fazendo um bate-papo para te ouvir, né? Para a gente ver, ó, peraí, é esse o caminho mesmo? O agricultor está precisando de ajuda, não está precisando de ajuda? Como é que você pensa o mundo hoje, dessa parte do agro aqui, que é bem complicado para nós, né? Tá, Leandro, eu vou começar pelo como que eu cheguei na raiz, isso, beleza, e daí eu complemento com essa parte. Beleza. Tá, a raiz, 2022, acho que eu vi um vídeo, comecei a ver uns vídeos seus. Acho que você tava com aquela camisa azul ainda da Solo Fert, né? E sim, com o óculos, acho que você fez os 10 mandamentos da alta produtividade. Ah, legal. Calcário todo ano, gesso todo ano, boro todo ano. Perfeito, eu tava no Maranhão quando fiz isso aí. Descompactar o solo, né? Tal. A biologia do solo, braquiária, 100% coberta a área. Então, disso aí, eu comecei a ver seus vídeos. E assim, eu com o meu cliente, com o Toninho, a gente tem a mesma idade, da mesma geração. Sim. Então, ele me manda um vídeo de alguém, manda de outro e tal. Eu acho que eu encaminhei o vídeo teu para ele, porque nós já estava fazendo a calcária em 2021. Tá. Quando a gente começou lá a consultoria, a gente fez praticamente 50% da área calcária. Até que incorporou aquele ano. E depois a gente começou a te conhecer, no segundo ano a gente nem incorporou mais. Acabar com grade e deixar a matéria orgânica. Sim. Talvez é um desaprender aí. Legal, pensamos nessa aí. Aí a gente pegou e o outro ano também já estava organizando para fazer. Tá. Então seria 50% por ano foi feito naqueles anos ali. Então, assim, aí quando eu vi seus vídeos, calcário todo ano, gesso todo ano, pô, o cara, assim, alguém tá falando o que eu tô falando, né? Tô no caminho certo. Braquiária também. Só que a gente fazia onde estavam os pepinos, nos cascalhos, na areia. Nas áreas filé que nós estávamos colhendo mais ou menos, o argilão, nós deixava assim. Começou a mudar as ideias também. Então, aí caminhei para ele começou a gostar também. Aí eu entrei no seu Instagram, vi como que tinha uma raiz da solução, aí deixei lá alguma coisa para ver quando sai essa próxima turma. Aí quando saiu a turma, ele pegou e comprou. Legal. Ele comprou o curso. O curso. Só que aí eu não comprei, eu fiquei meio assim e tal. Eu falei, não, vou por trás aqui, vendo os vídeos e tal, vou indo. Aí nisso logo você saiu o Experience. Aí saiu o Experience no 23, né, em junho. Só que aí minha esposa estava no 9º mês. Aí era que tava com neném problema que lá. Não, do problema não. Agora é o neném. Agora o neném já... Tá, ok. 2 anos, é o Guilherme. O Guilherme, que agora tá aí tudo certo. eu falei, rapaz,
Agora não vai dar, não. Eu não vou lá na Experience, não, cara. Queria demais da conta. Ele saiu de caminhonete sozinho para Afonso e veio. Chateado porque eu não ia. Eu falei, rapaz, ela tá na... Tá pra nascer, Ela nasceu moço. dia 26, eu acho que... Pô, nós era 22, 23. Foi poucos dias. Eu falei, não dá não. Aí, beleza. Aí ele voltou e eu saí da fazenda, né, que o neném nasceu. Aí ele mandou mensagem, tal, comprei uma mentoria aqui e tal, surgiu um negócio lá e nós estamos dentro e tal, e eu te coloquei, eles vão te colocar aí no WhatsApp, no grupo e tal. Todo empolgado, né? Aí, igual você falou, eu como agrônomo, eu fiquei feliz, eu não falei, vai atrapalhar meu serviço. Não. Perfeito. O cara tem, assim, o pessoal tem a mesma ideia semelhante à do que eu estava pensando. Sim. Então, e eles têm a validação do que eles estão fazendo, do que foi feito. Então, só vai vir agregar pro meu trabalho. Ia te ajudar, né? Só ia me ajudar. Então, aí eu conheci... Aí ele falou, não, tem o Matheus também, o João, porque eu não conhecia o Matheus e o João, não via eles. Certo. Aí falou, não, os caras é muito bom também e tal, não sei o quê. Aí depois a gente começou, já o Matheus começou a atender a gente, começamos a conversar. Aí depois já veio a reunião do R100, já conhecemos vocês. Então, assim, voltando na pergunta, o agricultor hoje está passando um momento muito difícil.Igual você falou, de crédito, tem muitos que pagou o custeio e não vai sair de volta. Não tem dinheiro de volta. Então, assim, a gente tem que fazer o básico bem feito, vamos ter que trabalhar dentro da realidade. Às vezes, algum projeto nosso de R100, alguma coisa, a gente vai ter que fazer, igual você falou, os 10 hectares, porque a gente não vai conseguir extrapolar. Mais devagarzinho. Mas a gente vai trabalhar com as ferramentas que tem. Então nesse ponto, principalmente assim, a realidade nossa, que é o Tocantins, ele precisa muito de uma assistência técnica de alguém que esteja com ele, que a margem de erro não tem mais margem de erro. Tá todo mundo... deu o boom da pandemia, alguém fizeram os investimentos caros, hoje as parcelas ficou caras pelo valor de soja. Pagar, chegou as parcelas, né? Então, assim, e eu tô vendo, assim, o Tocantins cresceu muito a consultoria, tem muita gente consultor, tem muita gente que saiu de revenda e virou consultor. Certo. Então, assim, ele tá precisando dessa ajuda. Sim. Então, a Raiz da Solução é uma ajuda muito grande nesse ponto aí. Que a gente, assim, outra coisa, eu conheci lá também o centro de pesquisa de vocês, né? Sim, tu teve lá. Então, assim, são coisas que a gente chega, o produtor tá cansado, toda hora chega alguém na fazenda, vamos fazer um protocolo, testar um negócio. Cara, como nós tava falando, o Tocantins, no mesmo tiro da plantadeira tem cascalho, areia e argila. Aí você vai fazer lá um protocolo lá de 20, 30 hectares e colher separado. Deu 3 sacos a mais. Mas será que foi o produto ou foi a terra que está manchando? Sim. Eu acho que a pesquisa hoje é legal, isso porque o Tocantins, né? Eu acho que você pode ir falando nisso, que eu, assim, é um estado, tem eu acho que dá para dividir umas 2, 3 partes o Tocantins, né? Tem mais a parte do Vale do Araguaia lá, né? Mas ele é um estado diferente, porque ele é um estado mais quente, né? Vamos falar assim. Baixo, né? Ele tem um pouquinho mais de chuva até, se a gente pensar, comparado com a Bahia, mas o desafio do solo ele é mais complicado, né, Murilo? Então, assim, até isso que vem a pergunta para ti, né? Então, eu entendi, tá? A resposta, assim, do que eu te perguntei. Acho que ficou claro também. Mas para ti, assim, o que é vamos lá, não sei se tu pode... Acho que tu pode falar da tua região e, de forma geral, esse desafio do Tocantins, cara. Porque, assim, a gente vê que lá tem bastante área arenosa, tem área com pedregulho, tem... Né? Aquela história assim, tem de tudo, né? Que nem eu tenho uma piada que os caras fazem que diz que Deus peneirou areia na Bahia e jogou as pedras no Tocantins. Né? E realmente tem uns lugares lá que tem o Renan, que tem o pai dele, fez umas fotos, cara, no meio do pedreiro. Que pra ti, assim, ó, não sei se é ou sei lá, desafio mesmo do Tocantins, assim, é o clima mesmo, é o solo. O que é pra ti a parte mais difícil de a gente acertar no Tocantins, assim, para chegar. Porque para mim, né, tu me conhece, eu falo assim, para mim a produtividade, seja, quer botar o 100 saco, 90, 110, climaticamente, vamos falar assim, na minha visão, não tem impedimento de a gente fazer. Mas tem lugares mais difíceis e tem lugares mais fáceis. Isso é tranquilo, né? A gente fala, que nem pega um solo de Santa Catarina, é ondulado e tal, mas é uma terra muito boa, a Bahia é uma terra plana. Então, cada lugar a gente pode chegar em qualquer lugar, qualquer solo, qualquer relevo, qualquer altitude. Mas pra ti, assim, o Tocantins ele é desafiador mesmo aonde, Murilo? Assim, ó, eu tô te pegando de curiosidade mesmo, porque apesar de conhecer um pouquinho o Tocantins, é mais o clima mesmo, é o solo, é os pedregulhos. O que é pra ti que mais
é o mais desafiador ali nessa parte mais básica, vamos falar assim? Assim, do meu ponto de vista, o clima e as manchas de solo. Tá. É 2 pontos bem... O clima tu diz em termos de temperatura, porque chuva não é tanto assim, né? Clima e temperatura. Bem estressante a temperatura no Tocantins. Tá. Você pega, na época que você está plantando, você pega as áreas arenosas lá, se você pode estar com umidade na terra, você pegar uns 3 dias quentes, Esquenta você mesmo. perde 30%, 40% do seu estanho. Certo. Então, certo. assim, você tem que contar com a palha, né? Você tem que fazer palha. Tá. Isso então é uma coisa importantíssima lá, não tem... Importantíssima. Então, assim, uma das coisas que a Raiz da Solução prega, que hoje acho que o pessoal está escutando da Raiz, escutando de outros aí também, é a questão da braquiária. Lá, você andar no Tocantins, você já andou alguns anos atrás, Sim. andar hoje está diferente. Você vai ver muito mais braquiária do que tinha antigamente. As áreas que eu atendo, a gente já trabalha desde 2021 com toda a área coberta. Tá. Se for palha de milho ou braquiária. Agora a gente está querendo fazer, no caso do Toninho, ano que vem vai ser toda a área coberta com braquiária. E as que vai ter milho vai ter braquiária também. Vai ser milho com braquiária, no caso. A gente faz algumas áreas desse jeito desde 2021. Tá. Milho com braquiária, mas não faz todas as áreas. 100% da A área. gente tinha um pouco de receio nas áreas de alto potencial nosso de colocar perder braquiária. produtividade. Isso. E daí, Mas para ti isso ficou tranquilo agora, Não. assim, não perdemos, né? isso não ficou tranquilo e a gente também investiu numa máquina que vai plantar depois do milho emergido. Tá, então perfeito. a gente vai diminuir esse risco. Esse risco bastante. de ela competir. Mas não vai... Para mim já caiu esse mito aí. Certo. Com as coisas que eu fiz esse ano lá, eu vi que não... Eu vi umas postagens lá que tá muito boa. O milho ele vai perder com a braquiária se a área não tiver nem boa pro milho. Entendido. Porque às vezes a gente exatamente. força um plantio de milho numa área que ela não é. Que o milho não vem embora, a braquiária vem, né? Se o milho ficar fraco, se você atrasar uma cobertura, se você usar pouco fertilizante, deixar o milho ficar fraco, a braquiária vai sobressair. Porque ela é mais... Vamos falar assim, ela é mais agressiva, né? Ela é mais rústica, né? Cara, essa eu acho que, cara, é uma coisa bem importante, cara. Eu acho que nunca... A gente falou algumas vezes nisso, mas eu acho que vale a gente bater um pouquinho nisso, Murilo. Porque hoje a braquiária com milho, pra mim, pra ti, eu tenho certeza, ela é muito importante no sistema. Né? Ainda mais agora que a gente quer melhorar nitrogênio, aquela história toda. Mas, cara, o que tu falou eu gostei demais, Murilo. Porque é justamente isso, né? Tipo, tu tem um milho fraquinho, numa terra fraquinha, tu não botou adubação, a braquiária ela é mais forte que o milho, inclusive ela é uma perene, não bota espiga, não bota nada. Então, acho que isso é uma das características. E vai entrar mais sol, porque o milho vai estar fraco. Vai estar fraco, então ela vai competir mais, né? Aí sim ela perde, né? Porque eu assim, no travamento da braquiária, no milho, você semeia antes do plantio ou junto com o plantio, você trava 2 vezes, na verdade. Né? Você trava uma com bercida e outra com o próprio milho fechando a área. Sim. O milho sombreou, ela não tem como crescer. Ela dá uma estioladinha ali, mas não vai sair dali. Mas agora, se você deixar entrar sol, se você errar no stand de planta, ou uma adubação, ou você deixar uma lagarta moer o milho, você vai ter problema com a braquiária. Essa é uma parte importante, porque tu tá numa região desafiadora, né? E para mim isso é fundamental. Eu tento falar isso muito para as pessoas, porque todo mundo tem o medo, né? O receio, vai botar braquiária e perde. E lá atrás talvez teve algum evento, alguma coisa numa fazenda ou noutra que o cara perdeu realmente, né? Esse ano tem um amigo nosso ali da Bahia que ele planta sorgo. E a gente plantou sorgo com braquiária. Lá na fazenda que a gente plantou, numa das fazendas que a gente plantou foi sorgo, uma parte com braquiária, vamos lá, uns 20% foi braquiária com sorgo. E ano que vem a gente vai fazer nas 2 fazendas que eu atendo presencialmente, a gente vai fazer 100% de sorgo, onde for possível, com braquiária, né? E o pessoal tem muito medo. E teve mas lá atrás, 7, 8 anos atrás, eu perdi produtividade, perdi 20 sacos de sorgo, né, por causa disso aí. E o milho, para mim, é o mesmo processo, né, cara? Então, quer dizer, aquilo que você fala, né? É uma perda de oportunidade, se não for a braquiária, né? Porque imagina, depois vai vir a soja, né? Aí você vai, pra você pôr uma palha de braquiária, é só no outro ano depois. E eu acho que daí essa dica, tu tá no Tocantins, que é uma região difícil, mas tem outros lugares por aí que também são difíceis, né? Pode ser no Mato Grosso, pode ser no Maranhão. E eu acho que é um caminho, né, E outro ponto da dificuldade lá, além da temperatura. Isso. Eu vou falar dos clientes que eu tenho, né? Sim. Eu tenho pouco cliente com parte de pedra, né? Mas eu, no meu ponto de vista, lá conhecendo o Tocantins, a parte de pedra, onde que não. Porque também, se tiver pedra demais, não adianta plantar, né? Tem que ter solo. Pedra não adianta nada. Mas cascalhozinho, tudo tem bem. uns 30, os cascalhos de chumbinho tem uns, sei lá, uns 20, 30%.
é muito melhor do que a areia de lá. Por que a areia de lá? A areia de lá é quente demais, né? Dá os problemas da escaldadura, e o CTC é muito baixo. E muito difícil fazer matéria orgânica. Entendi. Então, assim, CTC, eu tenho área lá com CTC menos que 3%. Aí vem a raiz da solução, né? Eu fui no último R100, né, que teve. Eu acho que o Leonardo também, que estava com a área de areia ali em Guaraí, próximo às que eu estou ali, te fez uma pergunta. Leandro, o que eu faço, cara? A CTC é muito baixa. Nós faz essa recomendação de calcário, dá pouco calcário. Aí você falou para ele, e aquilo foi uma das coisas que eu lembro daquele R100, foi isso aí, que isso aí martelou na minha cabeça. Ele falou assim, então daí você não vai pensar de 0 a 40, você vai ter que aumentar o solo, você vai, sim, né, ter que fazer a raiz explorar mais solo. Mais solo. Porque você não vai conseguir colocar cálcio e magnésio o suficiente no CTC de 3. Então você vai ter que ir para 60, 80. Vai ter que ser com manejo, você não vai conseguir chegar com a Iveca, com a grade 42. Sim, tu tem todo o problema você lá, vai ter que a história do calcário e gesso todo ano. Você vai ter que fazer esse sistema ao longo do tempo. Não, legal, é outra dica aí, ó, né? Que eu acho que esse assunto é legal porque tem muita gente assim, ó, quando tu tem solos com esse tipo de característica, primeiro que você tem que parcelar mais coisa, velho. Aquela história, não tem como é que eu vou colocar, sei lá, 10 toneladas de superfície, né? Ou tal, tu tem que, como é menor, tu precisa de menos, mas tem que ser seguido, né? Porque o solo não tem a capacidade, vamos fazer o quê, né, Murilo? Né? Eu penso assim que às vezes, eu não sei, né, se tu recebe isso, mas as pessoas me apresentam uma situação, né? Tipo assim, tem 3% de CTC, não sei o quê, não chove. Cara, sinto muito, mas vou fazer o quê, né? Tu tem que fazer parcelado, talvez aqui vai ter que, não tem, fazer safrinha, tem que praticar uma palhada boa, né? Não tem o que fazer, né? É que nem o cara às vezes apresenta, tem pedra, eu sei que Tocantins lá tem as lajes. Ué, na laje não planta. Vai fazer o quê, cara? Não, esquece essa terra. Se tiver laje a 30 centímetros, quando você plantar a soja, ela vai vir bonita, mas depois alaga. Se faltar chuva um pouco, perdeu. Então, não tem chover coisas, demais, alaga tudo. Tem coisas que não tem o que fazer, né? Tem coisa que Agora, essas aí, por exemplo, assim, beleza, tu vai conseguir fazer um soja, fazer uma braquiária, por exemplo, talvez vai ter que sacrificar o safrinha por um tempo, uma parte da fazenda, porque se tu botar 10 anos de braquiária, uma braquiária boa, ela vai melhorar. Não vai chegar em 10 de CTC, mas talvez chegue em 5, né? Porque vai aumentando devagarinho. E daí vem um assunto, não sei se tu tem, pra gente trazer também à tona, assim, não sei se tu tem experimentado, porque uma coisa, Murilo, que o pessoal às vezes esquece que a matéria orgânica, ela não é só carbono, né? Ela tem que ter nitrogênio, fósforo e enxofre também. E às vezes a gente vai lá, então de repente o Tocantins, não sei, isso é uma pergunta para ti. O que você acha, e tá tudo certo a maneira que você achar. Porque como é que nós vamos melhorar essa matéria orgânica? Porque nós não podemos desistir da matéria orgânica num solo de 3% de CTC. Ou que tenha pedregulho, né? Tem os chumbinhos. A gente tem que ir fazendo. Vai ser um desenvolvimento tão top quanto um Mato Grosso, um Maranhão, não. Mas vai desenvolvendo um pouquinho, né? Então como é que tu pensa dessa forma mesmo, que nós temos que, caprichar nas braquiárias, talvez adubar uma braquiária. Não sei como é que tu tá pensando nisso, porque você tem que manter lá os teus clientes, lá os teus consultados produzindo bem. E não dá para dar desculpa, né, do solo, porque quando der errado a culpa não vai ser do solo, vai ser do consultor. Como é que tu tem lidado com isso? Tu tem incentivado? Tu pensa assim? Como é que tu pensa? Leandro, eu penso, mas assim, eu creio que a resistência é muito grande em fazer uma adubação na braquiária. Sim, perfeito. Aí, assim, uma coisa que eu estou pensando que é mais fácil da gente começar a desenvolver lá é um milho safra com braquiária. Tá, perfeito. Entendeu? Aí a gente consegue fazer um volume de palha muito maior e consegue adubar, né? Sim. E melhorar pagar esse conta, sistema. Né? E tentar, vamos fazer, talvez vamos resetar essa área já nas correções de calcário, gesso e profundidade. Entrar com o milho com braquiária, né, numa área já descompactada e rotacionando a fazenda. É igual, acho que na Bahia tem muito esse modelo. Muito. O senhor Gorgen, que é da R100, ele me falou, tem que entrar, você não pode ficar no monocultivo. Não. Então, assim, uma coisa que é engraçada, igual eu te falei, eu gostava muito de geografia, nos livros de geografia da minha época aí, falava de rotação de cultura, e nós nunca faz até hoje. Mais de 20, 30 anos. Então, assim, eu creio que o jogo tá aí. Eu, como vocês são estudiosos, de vez em quando também eu sou meio curioso. Eu vou naquele SESB lá e vou dar umas pesquisadas. Sempre passou um milho pro braquiária, a maior parte dos campeões. Então,
esse ano a Embrapa fez um trabalho lá com a gente, Embrapa ali de Palmas. Eles não terminaram o trabalho, eles vão me entregar umas análises ainda Rodrigo, não? de bioase, não. Com quem foi? Fugiu Você tava tranquilo, beleza. Tranquilo. Fugiu o nome, mas eles vão... O que eles pegaram? Eles pegaram uma área que nós planta monocultivos, com sucessão de milho, soja e milho, e do lado, uma que tem capim, tem uns 6, 7 anos, que a gente está fazendo ILP há 3 anos, mas tinha capim antes, e ficava só o gado. Era um mombaço, a gente rapou o mombaço, dessecou, plantou soja. Há 3 anos está plantando. Esse ano foi milho com braquiária e o gado já está lá comendo. Sim. Aí... E é uma área que produz um pouquinho melhor, né, Murilo? Ou ela produz semelhante? Produz semelhante. Tá, beleza. Só que assim, as análises solo... Aí as análises solo conseguiu me passar já. Tá. O que eu percebi? A área que está só com 3 cultivos assim, sucessivos, já foi soja antigamente, acho que foi cana também, mas que está com braquiária há muito tempo, a matéria orgânica está lá em cima. Eu não lembro agora, mas está 3, 4. E os micro também estão bem elevados. Tá. Mas aí o NPK, os macro ali está mais baixo, o fósforo e o potássio. Né? Porque o outro vai 2 safras todo ano, né? Eu acho que aí conseguiu levar mais o fósforo e o potássio na área que é do lado, que sempre vai. Só que a matéria orgânica da outra está muito mais baixa. E os micros também estão muito mais baixos. Entendi. Então eu fiz essa correlação. Depois vai chegar outras análises aí que a gente vai conseguir entender melhor. Eles também vão entregar o resultado deles, né? A metodologia deles que a gente pode ver melhor. Legal. Talvez compartilhe com a Raiz aí. Com certeza, compartilhar é muito importante, porque hoje tem muita gente no Tocantins e é uma região que o pessoal está indo. Até porque tem bastante pastagem e tal, que o pessoal às vezes, talvez diminuiu um pouco o ritmo, né, por causa dessas conjunturas e preço de soja, mas é uma região que tem muita área, que era pasto, vamos dizer assim, que pode ser transformada em lavoura, né? Fazer a conversão, né? Fazer a conversão. Mas é importante isso, ó, de novo, quer dizer, o que tu tá vendo, tu tá testando e, né, vendo, ó, medindo as coisas, né, Murilo, que eu vejo assim, ó, porque a gente fala, às vezes um conhecimento que a gente vai hoje buscar ele em 2, 3 anos, beleza, vai demorar 3 anos, 4 anos, mas um dia ele vai servir, né? Porque... É verdade. E essa área, assim, você perguntou de produtividade, é meio semelhante. Esse ano produziu melhor a que tinha braquiária, mas foi mais questão de que deu uma chuva forte na outra e o stand baixou um pouco. Mas, e ela, quimicamente, ela está um pouco pior, né? Só que ela tem um limitante nela que eu descobri essa safra, só que a gente ainda não teve como ajustar, que foi a compactação superficial. Como o gado ficou 3 anos lá comendo lá, e muito gado, a pressão alta, era um mombaça muito bom. Então, ficava a temporada da chuva toda lá. E nós não fez serviço, né? Nós plantou por cima. Então, nós tá colhendo muito bem, porque esse ano deu 78 sacos. Mas tem uma compactação de 6 megapascal de 0 a 10. Aí, rapaz, é muita coisa. Então, assim, a gente vai precisar fazer uma subsolar nessa área, a gente não tem o equipamento ainda, mas a gente vai ter que providenciar. Mas como ela tá alta, até, né, não vai ser uma a Raiz coisa que vai consegue romper aquilo ali, né? Mas mesmo se fazer uma descompactação, né, não vai requerer tanta energia, assim, tipo diesel, essas coisas assim, né, o trator forçando o trator, né? Isso. Não, mas legal, cara, deu pra entender. Mas é muito engraçado, a braquiária entra também. Baixou dos 10 centímetros, não tem compactação nenhuma. Sim. E as outras áreas que você for, tudo tem 2,5 megapascal, pelo menos tem. Sim. Mas aquela lá, abaixo de 10 centímetros, não tem. Aonde que tem a braquiária não tem. Não tem nada, é 1 megapascal, 1,2. Não, legal, porque isso aí é importante, né? E eu acho que essa até, falando desses assuntos, né? Acho que dá para nós pensar naquele desaprender, porque eu acho que o Tocantins é um estado que tem que desaprender muito, né? Porque ele cara, eu sei assim, ó, ele é diferente, né? Nesse sentido, porque não é uma ou outra coisa, né? Beleza, na Bahia a gente tem areião, beleza, né? Então, mas outra coisa, assim, de vez em quando falta uma água, pegar o Mato Grosso é chuva demais, mas o Tocantins é meio no meio do caminho ali, que tem de tudo, né? Não é solo tão plano, tem chumbinho, tem pedregulho, daí a hora chove demais, o calor ele é bem forte ali também. Né? O milho também a safrinha tem uns dias que passa muito nublado, às vezes, algum ano, outro ano não. E ali é possível de fazer safrinha em tudo? Assim, clima de chuva, por exemplo, porque na Bahia a gente não pode, né? A região ali de Pedro Afonso chove muito bem, chove até... Esse ano choveu até começo de maio, que é fora do normal, mas o normal é chover até o dia 20 de abril ali, chover tranquilo. Chover bem, vamos falar assim. Bem. Tá, beleza. Então dá pra fazer bem safrinha, assim,
A gente tem passado um pouco da data, mas a data limite é 20 de fevereiro, isso seria o ideal. Seria 20, ideal 25. Para não passar, para não correr tanto risco. Não correr tanto risco. Isso, Mas isso é uma parte boa, assim, que eu falo, né? Que hoje, se tu fazer a safrinha e botar um pouquinho de uma braquiária, né? Só que daí tem que ser junto, não tem jeito, né? Porque para poder desenvolver um pouco, né? Porque senão não adianta a gente plantar mais tarde, daqui a pouco não chove e tal, né? Então, para poder a braquiária fazer alguma coisa, ela tem que, né, desenvolver um pouquinho, né? Mas até antes a gente estava falando, né? Falando do desaprender. Vamos falar um pouquinho disso, né? Do que é que tu falou, acho que do fósforo, não lembro o que tu falou, do 20 a 40. O que é para ti um desaprender, assim, um ou dois? Ou que a gente fala tecnicamente, ou sei lá, pessoalmente, mas... Porque no Tocantins tem um monte de desaprender, eu acho, né? Não sei. Tem bastante. Mas eu não lembro agora o que eu falei, mas deixa eu falar. Eu acho que você estava falando uma coisa que me chama, acho que era da camada 20 a 40 que tu estava falando. Que o pessoal não pensava muito do 0 a 20, né? Só do 0 a 20. E do 20 a 40, tipo fósforo, magnésio, do alumínio. perfil, né? Mas, eu acho que eu também falei da areia ali, que você tem que pensar mais que isso ainda, né? Da baixa CTC. Isso. Não, também. Fala Fala para nós o que é. Outro desaprender é o seguinte, agora eu lembrei de um aqui que eu tinha pensado também. Esses outros já ficou gravado. Certo, já. A questão da areia compactar. Todo mundo tem essa impressão, não, a areia não compacta, porque a areia você pega ela na mão ali, tranquilo. E eu também tinha esse conceito, não, a areia não compactar não, eu preocupava com a argila. Sim. Aí, quando eu conheci a raiz da solução, eu falei, não, a areia é compacta e tal. Aí eu peguei um penetrômetro emprestado, hoje eu comprei um também, junto com a raiz aí. Os bônus que tem a raiz traz uns bônus pra gente também, né? Os descontos e tal. Aí eu peguei e fui na areia compactado. Pois é. E daí também, no ano passado, meu cliente de areia tinha um subsolador lá. E ele tinha arrendado uma tela só que estava em cima da hora, não dava para descompactar ela toda. E nós não tínhamos penetrômetro para testar. Aí nós fizemos eu falei, pega o bicho aí e dá umas passadas aí nos lugares aí. Sim. Pra nós ver. Rapaz, onde deu uma passada, a soja era uma mesa. Onde que não tinha, tava voo de pica-pau, assim, cheio de mancha. Entendi. E olha que onde que passou, nasceu menos planta, porque afundou muito a semente, né? Porque depende ainda mais se é meio perto ali do plantio, né? Porque passava meio por cima, cruzado, né? Não tinha como regular no lugar que... A gente só fez algumas faixas. Sim, que então, daí chegava, matava mais fofo, ela afundava um pouquinho mais. Aí depois a gente coletou planta, viu raiz, tirou foto e tal. Diferença muito grande. Eu acho que eu tento dar uma ideia assim, porque às vezes o cara não tem o penetrômetro, tá na dúvida, né? E tem a máquina por aí do vizinho, né? Faz um teste um ano, né? Pega o engata o trator e faz uma ida e uma vinda, pedaço, né? Eu acho que é uma boa dica, cara. Sabe, porque até eu nunca pensei nisso, porque... A gente fez isso lá. Aí vai ver, né? Aí colheu soja, nós subsolou tudo e na época a gente colocou milheto, né? Sim. Mas assim, é questão financeira. Sim. O cliente chegou em mim e falou assim, qual que você prefere, eu descompacto ou coloco braquiária? É um dos dois, eu não consigo fazer os dois. Falei, vamos descompactar esse ano, né? Mas pra frente nós coloca a braquiária. Tá, mas bom, acho que vale a pena nós falar disso, cara. Porque hoje, assim, isso são coisas do dia a dia. Por isso que é legal quem tá no campo, né? Porque duas coisas, acho que dá pra nós falar, Murilo, disso. Primeiro que mas a braquiária não descompacta, depende, né? Se for uma compactaçãozinha baixa, 2 megapascal, 2.2, é uma braquiária, até uma resistência mesmo resolve o problema. Mas às vezes, tem 4 megapascal, né? Nem ela vai bem, né? Então, o que é? Cara, essa é uma coisa interessante. Muita gente me pergunta isso. Porque, não consigo fazer as duas coisas. Eu descompacto, pego o subsolador, porque daí às vezes não dá tempo, né? Vai secar. Então, o que eu faço? Eu acho que é legal de dar essa informação, Murilo, porque se está muito compactado, não adianta pôr a planta de cobertura. Né? Cara, ela tem outros benefícios, né? De cobrir o solo, não sei mais o que, mas talvez então passar um subsolador e meter um milhetão lá para a gente cobrir, nesse caso seria muito melhor, né? Isso. Meu cliente, ele adaptou uma caixa KS em cima, ele mesmo fez do terras e já... E vai semeando já. Já vai semeando, o rolinho já vai incorporando já. É uma operação só. E esse ano eles já fizeram, descompactou mais 200, aí ele colocou Miyagi. Uma puta do...
A Miyagi, Ave Maria, né? Tem uma raiz Vamos ver, fenomenal, nós né? conseguir plantar agora. Isso, ó, é outra coisa. Por isso que eu te falo assim, ó, tem outro problema. Por isso que eu falo assim, da quantidade de semente, tudo, né? De plantar, de fazer nascer bem, para depois ter uma plantabilidade boa, né? E, ó, até isso acho que tu também pode falar que tu tem autoridade para isso, Murilo, porque, né, vamos fazer uma planta de cobertura. Fazer um milhetinho, beleza, que derrete com qualquer sol, tá fácil de plantar Ainda esse mais lá milho. no calor nosso. Né? Ainda mais naquele Tocantins lá que... Deu a primeira chuva, ele some. Ele some. E daí a matéria orgânica dificulta mais, né? Porque ela mineraliza mais também, né? Mas, então é isso, cara. Eu acho que dá pra gente pensar em justamente, né? Aliar as coisas, Murilo, sabe? E daí, por isso que eu tô te perguntando do Tocantins, porque eu sei que é um estado bem mais... Tem dificuldade em todo mundo, mas ele é um pouquinho diferente nesse sentido, porque a dificuldade de fazer nascer as coisas lá também é um pouquinho diferente. Um pouco diferente. E assim, Leandro, a gente tá em muito problema com semente, infelizmente, lá. Qualidade de semente. Todos os clientes, hoje eu tô com todos os clientes meus, nos últimos anos, todos tiveram problema com alguma semente. De Certo. soja, de milho, o próprio milheto híbrido também já tivemos problema. Pois é. Então, assim, não sei, vai primeiro Mato Grosso, vai a semente mais top, não sei se vai também. Ou se lá é melhor para nascer e ninguém percebe. Mas para nós que tem a dificuldade de nascer, ainda chega uma semente de baixo vigor. É muito bom, né? Tem que ter, né? Então, assim, é uma coisa assim que eu acho que o produtor está onde está hoje, mas também as empresas não ajudam, muitas não colaboraram para ele produzir bem. Então, assim, a gente está num cenário legal, difícil. mais um assunto. Nós já puxamos 4 assuntos, hein, Murilo? Porque eu te falo assim, ó, tudo dica importante. Agora vamos falar de semente, ó. Porque é justamente isso, ó. Teoricamente, a primeira semente vai para o Mato Grosso, né? Mas a gente tem que começar a exigir, né, Murilo? Mesmo a semente de milho, né? Quem é que olha o saco lá para ver se a semente é do ano, é de 2, 3 anos para trás? Nós temos que receber a semente, tem que ir lá olhar, né? Lá na fazenda, assim, geralmente os meus clientes, a gente chega a semente, eu pego, eu levo elas, nem que eu faça em casa, eu faço lá na fazenda, eu faço o canteirinho e testo, sabe? Assim, aí teve anos que eu testar e confirmei que estava ruim. Eu falava, tá ruim. Aí o cara dá, não, a empresa planta. O produtor falou, eu não plantava. Ah, não, vamos plantar. Mas é isso, acho que a gente tem que começar a passar a informação para o agricultor, que hoje vamos pensar um vigor, né? Por isso que até tem que usar o laboratório também, até que um dia, sei lá, vem alguma maquininha lá que a gente vai ver vigor no sensor. Mas, poxa vida, né? Pô, uma semente de 95 para 85, você já está perdendo 3, 4 sacos por hectare, né? Então, acho que vale a pena o agricultor, não sei, assim, de média, assim, começar a questionar isso, né? Teve uma área esse ano lá, a gente plantou, pegou 3 bags do vizinho lá que não tinha chegado na nossa. Aí, nossa, 60 hectares, colheu 78 sacos. Aí, passou 3 dias, chegou a nossa semente, que é uma semente prêmio. Aí plantou do lado, deu 82,5. Pois é. É isso aí. E não quer dizer que foi o dia, não, porque tipo, 1, 2 dias, né? Não teve diferença. Não teve diferença. Se você pegar o último plantio desse ano, também ia dar 82 e pouco, entendeu? Então não foi questão de dia, não. Assim, o clima foi meio favorável, aqueles dias tudo ali. Certo. Então, assim, eu acredito e confio que o vigor está muito atrelado. Você conseguia ver na lavoura. Você andava na lavoura, você via a falta de uns pés mais fracos. Sim. E a outra você via os pés mais padrão. Você olhava, mesmo a plantadeira plantou e os pés mais uniformes. Sim. Cara, é legal falar disso de semente, até porque, né, nós estávamos falando com no outro podcast ali que passou, né, Vanicinco Carto, e ele falou justamente isso, né, tudo começa na semente, né, cara? Porque aquela sorte pode ter tudo, mas não tem a semente não dá. E até nesses dias aí, que eu estava para os Estados Unidos, e lá eu vi uma uniformidade muito grande de planta, sabe? Uniformidade? Muito uniforme, cara. Sabe, assim, eu não via fiapo, sabe? E pelas andanças lá, até a gente foi numa sementeira lá, não é uma sementeira muito grande até, mas assim, ó, eles têm uma preocupação grande com a semente e eles tinham uma máquina diferente lá que eu nunca tinha visto no Brasil, nunca vi no Brasil, que ela meio que elimina, assim, quando tem semente, essa parte de mais deformada ou que tem algum problema, assim, ela elimina no processo, sabe? Com um esquema de luz, uma coisa de cor lá, não lembro bem direito como é que é, mas uma máquina diferente que eu nunca tinha visto no Brasil, sabe? Eu ouvi falar que já tem,
Tem já? É, algumas sementeiras já tem. Pois é, porque ó, isso aí, ó, porque vamos pensar, poxa, tu vai lá, tu perdeu 2, 3 sacos por hectare, às vezes por uma semente, e nós, como é que nós vamos fazer? Nós temos que começar a exigir, né, Murilo? Essas coisas assim, porque... No caso, a legislação ainda é muito falha, né? Sim. Questão de 80% só de germinação, não fala de vigor. É. Então, isso está jogando a favor do sementeiro e acho que contra o produtor, né? Não, beleza, Murilo, beleza. Eu quero que o produtor... Uma das coisas que, assim... Igual eu acho que você estava falando no podcast com o Clayton aí. A gente quer... Eu quero que o produtor vá bem, ganhe dinheiro, compre uma máquina nova, vai lá, compra um rolo faca, compra um subsolador bom, compra um trator grande para a gente fazer o serviço. Fazer melhor, A gente quer evoluir e que ele evolua ganhando dinheiro, que a família dele ganhe. Também a gente vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Esse é o grande desejo de quem está na roça, né? Porque quem está ali, o produtor, a gente sabe que é apaixonado, né? Para colocar uma semente no tempo. E a gente que está junto, a gente pega essa paixão e compra essa briga junto, né? Sim. Eu te falei no começo que eu não gostei muito de cana. A cana trem demorado, você plantar, não sei o quê. Eu planto soja ali, eu já fico doido para colher, para ver se vai dar os 100 sacos. A cana, eu lido com uma lavoura de cana, cara, é 1 ano. Puxa vida, é demorado, né? Não dou conta, não. Eu não sou ansioso, mas para isso aí eu quero ver o resultado. Tá certo. Não, beleza, Murilo. Cara, assim, ó, a gente vai conversando, ver aí que, né, como a gente se alinha, né, com as coisas, né, e o objetivo, de novo, assim, é passar a ideia, a gente tem o mesmo objetivo, acho que todo mundo tem. Talvez alguns tenham uns caminhos diferentes, né, mas o que a gente quer passar aqui dentro da Raiz e desses podcasts é levar quem assiste, quem escuta a gente, né, justamente ver alguma visão diferente do negócio, os desafios que cada um tem, né, Murilo? E, claro, ele precisa estudar para isso, né, precisa de apoio, né. Eu particularmente acredito muito na consultoria, na mentoria, sabe? Porque a gente não sabe tudo, cara. Não adianta, e tem pessoas que elas estão mais focadas em determinadas coisas, né? Então a gente tem que estar ali, nós mesmos hoje, seja no digital, a gente continua fazendo pós-graduação, né? Toda hora lendo, estudando, estando em parcerias, né? Com outras pessoas que tem ideias diferentes, né, Murilo? Então, assim, legal. E eu queria te agradecer, né? A gente já vai indo para o nosso final aqui. E te agradecer de novo, né? Como eu falo sempre, a gente vem agora de uns podcasts para cá, acho que de uns 10 podcasts para cá, que a gente está tentando trazer justamente as pessoas, né, que lá atrás acreditaram, viram alguma coisa na Raiz da Solução e agora começa a colher alguns frutos, porque não é assim do primeiro ano, né? Eu vou lá, faço o curso, no outro ano eu já estou o melhor consultor do mundo, ou sei lá, eu já mudei minha produtividade. Tem horas que muda completamente, porque talvez fosse muito ruim, mas é uma sequência, né, Murilo? Entende? Assim, não é... Imagina, tu tá 23, hoje nós vamos para 2 anos, 3 anos, né? Vamos falar assim... Desde que começou no Instagram. No Instagram então, desde 22 acompanhando. Né? Então, já estão 3 anos a gente lidando, conversando com a gente, comigo, com o João, com o Matheus, com todo mundo, né? Então, cara, eu sou um fã do podcast. Eu, quando estou indo para Pedro Afonso, eu já coloco, já deixo baixo uns 2 e já vou escutando. Isso. Cara, eu assisto, de vez em quando, assim como eu brinco, eu escuto, assisto os podcasts da gente mesmo, né? Porque... Às vezes, de cima adianta vai escutar. Eu escuto os meus podcasts assim, que a gente tá falando, porque às vezes eu tinha, cara, nem eu lembrava direito que eu tinha, que eu sabia isso, né? Porque é tanta coisa que vem no dia a dia, né? E tem muita informação boa nos podcasts. Tem bastante. Eu particularmente, eu gosto não só da gente, eu assisto outros. Também assisto. Porque... cara, sempre tem, né? E a gente tá ali mesmo dirigindo, né? Tudo bem, escuta uma música no avião. Hoje eu tenho... Como é que assim, ter dado umas voadas boas por aí, então baixa ali também, né? Às vezes é 4, 5 horas dentro de um avião. Então aproveita, né? Porque sempre sai, Murilo, alguma coisa. Sempre você né? Capta alguma coisa. Sempre isso aqui pode sai, dar certo lá na hora que eu tô Tem falando. professor, Murilo, que eu já assistia, sei lá, a aula assim, ó, não sei, umas 10 vezes, cara. E sempre sai uma coisa diferente, porque a nossa memória também, ela esquece, né? E às vezes ela encontra com alguma situação que você está vivendo ali, que você está vendo na fazenda. E bate com aquilo lá. Antes não estava vivendo aquela situação. E vai encaixar isso aqui. E é bom a gente reavivar o nosso encontro recém. Nós estamos gravando esses podcasts aqui do nosso encontro em Brasília.
E então, assim, pô, o que a gente vem fazer aqui? Tem alguma novidade, óbvio, né? Mas não é assim 100% novidade, né? Mas é muita coisa, é reavivar os conhecimentos, né? Reavivar a energia, né? Reavivar a vontade, né? É isso que a gente faz e eu acho que daí funciona. É isso que a gente criou uma comunidade, né? Vou falar assim, dentro da Raiz ela virou uma comunidade nesse sentido, nos grupos do WhatsApp, né? Porque justamente a gente tem toda hora alguém tá lembrando a gente, né? De alguma coisa que a gente tá meio que esquecendo, né? Vamos falar assim. Eu estava chegando nesse ponto aí da comunidade, do que virou, né, assim, os raizeiros. Sim. Assim, você vai lá em Palmas, você me encontra o Leonardo, encontra outro. Acho que todo lugar que você anda tem um raizeiro ali. Cara. E a gente também. Eu vou lá em Luiz Eduardo, encontrei o pessoal tudo no evento que teve. Eu vou em Goiânia agora, deve aparecer alguns lá também. Sim. E assim, acaba sendo uma comunidade, o pessoal pensa parecido, se ajuda, né? A mentoria, por exemplo, é muito bom, aquele grupo ali, você pergunta uma coisa, o pessoal responde, o André, outro ali responde. Então, assim, você conhece pessoas que estão abertas a te ensinar, a te ajudar. Converso muito, eu sou do Tocantins ali, eu conversava muito, Leonardo, sim. o Luiz Vila e tal. Então, assim, a inteligência coletiva e a comunidade, todo mundo se ajudando. Tinha um colega meu de faculdade que falava, que acho que está meio defasado a fala dele, ele falava assim, às vezes a gente não precisa saber, tem que ter o telefone de quem sabe. Agora é o WhatsApp, né? Mas tu tá no meio é importante, né? Porque daí tu já pega a conversa ali, né? Quando eu falei que estava me preparando para a consultoria, um dos primeiros que eu segui foi o Paulo Albex, que eu achava ele fantástico e ainda acho, né? Tive o prazer de conhecer ele aqui, né? E agora ele vai estar aqui com a gente. De novo, né? Então, assim, a gente está conhecendo pessoas boas aí direto, Alencar Zanon, né? Não, perfeito. Então... esse é o ecossistema que a gente fala, que é hoje a R100 e a raiz da solução como um todo, cara. Porque, primeiro, a gente não sabe tudo, mas a nossa especialidade é a nutrição e tal, mas a gente precisa de outros, né? Outros profissionais, né, que nem a gente tem na Pandaninha, entomologia, o professor Paulo Arbex, na parte de contabilidade, tem de tudo, né? Então, da AP com o Gauchinho e tal. E eu acho isso que é o legal, né? Porque a gente está toda hora precisando de alguém. E para mim, assim, que sou consultor, agrônomo e tal, às vezes eu martelei muito, tem que fazer calcário, tem que fazer alguma coisa. E assim, o pessoal não sente confiança às vezes, mas tendo uma raiz da solução por trás, né? Confirmando aquilo ali que dá certo e tal. Eu acho que, assim, te parabenizar também, a grande coisa, assim, que você consegue falar de uma maneira simples, que o produtor entenda e que ele compre a ideia. Sim. Entendeu? Às vezes um técnico falando, ele acha que é conversa de vendedor e tal. O consultor falando, ele fala, mas não sei, testar, não sei o quê. Então, assim, você conseguiu alcançar isso aí, é um mérito muito grande seu, da raiz do Matheus, do João. Então, parabenizar vocês também aí. Que tá bom, pois é nós, né? A comunidade só está crescendo. Tá, cara, graças a Deus, assim, ó, e é isso, é nosso, né? Porque isso é a parte mais legal, né? Porque quando um cara, uma pessoa, um agricultor, um profissional fala que é raizeiro, porque a gente é raizeiro, né? Então, eu pertenço àquela família também, né? Vamos falar assim, a gente pode ter sido os criadores, mas o legal hoje é que todo mundo se sente, né? Eu falo assim, quando a gente teve lá o prêmio do SESB, por exemplo, cara, eu sei que muita gente parece que ganhou junto com a gente. E foi realmente, né? Porque tudo aquilo que foi colocado lá foram pessoas de dentro da raiz, que foram construindo. Então, isso é uma parte legal, porque um dia a gente não vai estar aqui, Murilo, né? E essas histórias, elas ficarão, e hoje com essa história, né, um podcast vai ficar eternamente. Talvez daqui 100 anos, 1000 anos, vai estar lá gravado, em algum canto, né? Então, isso é um pouquinho diferente, que é mais fácil acessar, né? Mas beleza, Murilo, cara, a gente fica aí, como eu falo, quando eu gravo podcast, vai surgindo as curiosidades, né? E eu acho que a gente consegue trazer, porque quem presta atenção mesmo, né, pode ver assim, ó, que a gente falou, estamos na 4ª dica aqui, porque a gente foi contando história, mas tu foi falando de algumas coisas, né, que, isso aqui é uma dor, isso aqui é uma dor, e a gente vai falando, então, por isso que vale a pena fazer. Então, cara, eu queria te agradecer, Murilo, por tu estar aqui com a gente, né, e, de novo, eu sempre falo isso para as pessoas que vêm, porque tá aqui, tá se expondo, né? Tu vai estar se expondo às críticas, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, e isso tem que ter uma certa coragem, sabe? Então eu queria te agradecer por isso, por estar aqui conosco, e a gente tem toda semana, né, um podcast, né, cara? Então isso é interessante, porque às vezes a gente volta até no mesmo assunto e tudo mais. E, Murilo, eu queria assim que você
né? Eu gostei demais de conversar contigo. Aí eu me aproximo um pouquinho mais, eu entendo as histórias também. E a gente busca levar isso, né? A mensagem é isso, ó, não estamos passando por momentos difíceis. E então quando a gente está junto é um pouquinho mais fácil, né? A gente tem uma mão para dar, uma mão para segurar, um conhecimento aqui, porque hoje nós não podemos errar, né, Murilo? Do jeito que está custo, do jeito que está tudo, cara. E a gente tem que aproveitar, assim, e tentar tirar o máximo, né? Aquela história, colher melhor o sol possível para a gente poder, né, juntar um pouquinho de dinheiro, guardar para que a hora que vier uma coisa ruim a gente não passe muito sufoco, né? E eu acho que isso que é o legal. E daí, então, para finalizar, Murilo, eu queria assim que tu deixasse, ó, pensa aí numa mensagem que você queira deixar pro pessoal do que vier do teu coração, de verdade, assim, ó, seja de vida, ó, cara, não desista, qualquer coisa que vier na tua cabeça, assim, ó, para que talvez alguma pessoa, pensa assim, uma pessoa que está assistindo a gente, que está escutando a gente, que talvez está passando por dificuldades que você já passou, né? Que nem você contou a história da tua família, né? Tipo, teve que dar, eu gostei assim, tivemos que dar um passo para trás, talvez um sonho adiar, né, Murilo? Uma mensagem, o que você gostaria de deixar o do Murilo mesmo, e do raizeiro que eu sei que você é, tá? Vamos falar assim, então, assim, para o pessoal aqui, para nós ir finalizando esse podcast aí legal que a gente fez. Leandro, assim, um ditado que eu gosto, o pessoal fala muito, e ele é bem certo, não tem como você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que fazer diferente, a gente tem que sair da zona de conforto. Nas dificuldades é que a gente cresce, né? Eu acho que todo mundo tem as feridas, mas a gente tem que cicatrizar elas e ser forte e vencer. Então, assim, você venceu, eu estou vencendo, quero vencer ainda mais. E eu acho que o produtor, o pessoal que vai assistir esse podcast ou ouvir, tem que pensar que a coragem, né? Tem que ter coragem e tem que ter, acho que, trabalhar fazer com técnica, né? Ter alguma assessoria se está meio inseguro, e pedir ajuda, né? Às vezes você tem que pedir ajuda também, para poder fazer bem feito, fazer com capricho, né? Aquele negócio de ser gás, sem fazer na hora certa, com capricho. Então, que as coisas vai melhorar e vai dar certo. Dificuldade, crise no agro, acho que a crise é eterna, ela não acaba, ela só dá uns alívios de vez em quando. Exato. Então, assim, mas o produtor que está aí, ele também já passou por muito, então não é hora de desistir, não. Perfeito. Temos conhecimento técnico cada vez mais, né? Os custos aumentou, mas o conhecimento aumentou muito mais. Está mais acessível, né? Está mais acessível. A internet, tudo facilitou muito. Infelizmente, ficava muita coisa escondida ali na faculdade, nas revistas científicas, que não chegava na ponta, né? Sim, perfeito. Então, é isso. Coragem, vamos fazer diferente, fazer algo diferente para ter resultado diferente. Mas com técnica e com capricho para ter resultado diferente. Perfeito, Murilão, beleza. Então, pessoal, aí ó, mais um projeto. Murilo, assim, ó, também, ó, de repente, ó, o pessoal que está no Tocantins quer entrar em contato contigo. Qual é que é o teu Instagram, Murilo? Murilo Mendes Consultoria. Pronto, telefone, quer o Murilo Consultor aí, né? Telefone é 63 98427 9535. Beleza. Então tá aí, pessoal. Quem quer tratar com o Murilo tem todo o nosso suporte, também tá aí junto com a gente, então, né, não vai estar sozinho. Para aqui, quem quiser também aqui dentro do nosso ecossistema, né, nós temos a Raiz da Solução, Instagram, a Raiz da Solução, temos o Leandro Underline Solo Fértil, o João Vitor Agro, o Matheus Barbaço dentro do Instagram, temos o YouTube aqui, então já segue aqui, já ativa aí as notificações, que no YouTube aqui todo sábado tem um podcast, então para você não perder, né, para você ter acesso a essas informações que a gente compartilha todo dia, ou toda semana, né? Porque eu acredito que sempre uma ou outra vai estar ajudando, né? De uma forma ou outra a gente passar, porque nessa vida tudo passa, né, amor? A gente só tem, quando a gente está mais preparado, a gente passa mais fácil, né? Se a gente não está muito preparado, a gente sofre um pouco mais, né? O que é normal, cada um tem aí os desígnios aí que eu falo que Deus colocou pra gente, cada um tem que passar o seu, não tem jeito, né, Murilo? Então, cara, obrigado mais uma vez aí, né? Obrigado a você pelo convite aí. Isso, obrigado a você, cara, de coração mesmo, né? Para nós, assim, ó, é uma honra ter vocês aqui, tá? Obrigado. Porque a gente sabe, assim, o quanto que, assim como tem dificuldades pra gente, tem pra todo mundo, sabe? Porque você abraçar uma causa, Murilo, né, que a gente sabe que é uma maneira disruptiva dentro do nosso país, é meio complicado, né? A gente leva umas parteladas aí, mas tá tudo certo, né?
Então, te agradecer mesmo de coração aí, né? E com certeza a gente trouxe informações aí de vida e técnicas, né, que vai ajudar todo mundo. Beleza? Né? Te agradecer de novo. E aí, pessoal, com tudo isso aqui que a gente aprendeu hoje, né, a gente sempre fala, né, com os raizeiros, né, depois de aprender tanto, né? Bora pra lida!